Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live que a Alabama realiza para mantenedores de escolas. Desta vez a gente está até ampliando um pouco o foco. Estava comentando com a Priscila antes da gente começar aqui. Tem muita gente trazendo esposa, marido, que tem outros negócios, né? Porque nós vamos falar hoje sobre governança familiar. Vamos falar das dores e sabores de ser uma família empresária, né? Se família já é algo que remete, né, a muito amor e muito conflito no mesmo pacote. Quando você coloca isso numa família empresária, você tempera, põe um pouquinho mais de pimenta nessas relações, né? E a Priscila Mello, eu vou deixá-la se apresentar daqui a pouco, contar um pouco da sua trajetória. Ela é uma especialista nessa área, faz consultoria a muitas famílias empresárias, e a gente veio a se encontrar depois dos 50 e descobrimos que a gente se conhece mesmo, eu depois dos 50, ela depois dos 40. A gente já se conhece, não, mas a gente transitou a poucos metros na nossa infância, porque nós dois somos de Franca, de São Paulo, cidade do sapato, cidade de café, cidade dos calçados Samelo, que depois ela conta um pouquinho também por que eu estou levantando a marca também aqui. E, bom, vou fazer o seguinte, Priscila, vou deixar você se apresentar, dar as boas-vindas a todos, e aí a gente vai começar o nosso bate-papo. Devemos terminar até às 10 horas, as pessoas aqui estão já acostumadas com essa rotina de lives da Alabama, e espero que seja mais um tema muito interessante e enriquecedor. Tenho certeza que você vai gostar também da conversa. Essa galera é gente boa, viu? Eles são bons, deixam perguntinhas no chat, se quiserem interromper também, a gente deixa. Bem-vinda, Priscila. Conta um pouquinho de como é que você veio a se interessar por governança familiar. Bom, primeiro queria agradecer a presença de todos, um prazer estar com vocês aqui, um prazer estar falando para donos de escola, mantenedores. Vou contar um pouco da minha história e aí a gente entra no tema do dia. Bom, eu sou de Franca, interior de São Paulo, sou a quarta geração de calçado Samelo, por isso que o Maurício falou da Samelo. Então, quando eu nasci, estava tudo pronto, tudo estruturado, tudo feito, e eu nasci nesse ambiente que parecia perfeito. Mas a Samelo é o seguinte, meu bisavô fundou a empresa, meu avô fez a empresa crescer, ele teve uma única filha que teve uma única neta. Então, eu sou uma mulher de uma família... Detalhes, alguma coisa, né? Uma família machista, e eu tive que encontrar meu caminho justamente para poder administrar esse patrimônio, e que muitas vezes eu não sabia nem por onde começar. Então, toda a minha trajetória de vida e de início de carreira foi tentando me capacitar. E onde que eu fui conseguir ferramentas para isso? Na educação. Foi a educação que me fez ter segurança para poder lidar com a complexidade do universo de uma família empresária. E aí é interessante, porque as escolas nos ensinam uma função, uma profissão. Então, eu comecei tentando fazer engenharia, não conseguia passar nos cálculos, por fim desisti, fui fazer publicidade e propaganda. Adorava o curso, foi muito legal, mas aí quando eu terminei, falei, bom, mas como é que eu entro na empresa, como é que de fato eu entendo o que está acontecendo ali? E aí eu acabei indo morar fora, fui morar na Califórnia e fiz uma especialização em Berkeley, em planejamento estratégico. Aí ali eu acho que eu virei minha chave, porque eu entendi que a complexidade da definição dos planos estratégicos, isso sim que garante a continuidade de um negócio. E aí eu descobri, na prática, quando eu voltei e comecei a trabalhar na própria empresa da minha família, que as coisas não se decidem no plano estratégico. Para mim, a decepção, porque eu achava que as coisas se planejavam e elas aconteciam. E aí eu descobri que existe o universo da família, que é esse sistema familiar, e que é ali que a gente decide as coisas. E eu comecei... Antes tinha minha avó viva, minha bisavó, e ela, informalmente ou intuitivamente, ela fazia reuniões todo sábado com os filhos, e lá ela resolvia tudo. Tipo, se estava um fazendo uma coisa que ela não gostava, ou se tinha alguma coisa na empresa, ela acertava e ia tudo bem. Mas as pessoas, às vezes, vão pegando idade, ou deixam essa função, ou chegam a faltar. Então, o nosso conselho de família era ela. Quando ela falta, começa a ter essa dificuldade, porque se somos todos iguais, e se somos sócios, como é que a gente cria esse ambiente? Então, todo o meu trabalho nos últimos 20 anos foi tentar entender como trabalhar como construir essa governança familiar, que seria... E aí, familiar pode ser
tanto de um único núcleo familiar, que é dono de uma escola, de uma empresa, como alguns núcleos que se juntaram e são donos de uma empresa. Então, quando você está lidando mais de um núcleo, você também tem que trabalhar dessa governança familiar para poder ter um alinhamento, para poder descer para esse conselho, mantenedor, ou mesmo um comitê, e poder tomar decisões. Senão as coisas vão ficando muito difíceis de se organizar e de se definir. Então, hoje eu trabalho com governança familiar, e eu vou explicar o que é isso, que é um pouco diferente da governança corporativa. E a beleza da governança familiar, eu acho que quando você está lidando com seus sócios ou com seu núcleo familiar, ali não tem jeito, tá? Aquelas são as únicas pessoas responsáveis pelo destino do seu patrimônio e do seu negócio. Então, se aquele grupo não for capaz de resolver, então eu acho interessante justamente isso. Ter um grupo capaz de resolver qualquer negócio. E se não está conseguindo resolver, chama especialista, porque sempre tem alguém para ajudar. Priscila, é muito comum quando a gente começa a frequentar as escolas e na consultoria, e a gente começa a falar sobre temas como governança familiar, até governança corporativa, geralmente a impressão que me passa é que o dono da escola fala assim, não, mas isso aí é para coisa muito grande, né? Governança corporativa está lá no IBGC, é coisa de sociedades anônimas, da Petrobras, da Vale, né, do Itaú. E a gente fala, não, os conceitos de transparência, de equidade, né, responsabilidade social da empresa, esses conceitos eles são para todas as empresas, até para o autônomo, até para o advogado, dentista, ele tem, na sua profissão, né, que levar em conta alguns valores essenciais da sociedade mesmo, né? Contextualiza isso. E quando a gente fala de governança familiar, eu acho que até quando a gente soltou a live aqui na Alabama, talvez tenha causado o mesmo tipo de sensação de, não, mas isso aqui deve ser para escolas, para grupos de educação, isso deve ser para grandes redes de escolas, não deve ser para a minha escola de educação infantil, né? É sim, né? Muitas vezes o fundador já está ali com seus 70 anos e está com seu filho de 45 e ninguém sabe se ele vai assumir a escola, se ele não vai, se ele não quiser assumir, se eu vou fazer o quê com essa escola. Tem um caminho, um jeito de fazer isso, né? E é a governança familiar. Então, se tentar definir, o que é governança familiar? Ou como é que você vai falar disso? Para responder essa pergunta, eu viria um pouco atrás. Eu viria o seguinte, geralmente as escolas que estão aí hoje, elas surgiram de um sonho. Elas surgiram de alguém que tinha um propósito, um objetivo, e que ela queria formar pessoas, porque o jovem de hoje, esse que está sendo educado pelos mantenedores, é o futuro de amanhã. Então, se o mantenedor da escola não estiver muito alinhado, nós vamos ter jovens no futuro que vão... então, assim, a responsabilidade do educador, eu acho que é muito maior. Dos donos de escola, maior ainda. Por quê? Porque o que aconteceu? Então, você começou por um sonho, você foi indo, você tinha valores muito claros, e por isso os alunos chegaram até você. Então, esses valores dessa escola foram reconhecidos pela comunidade, pelos pais, e eles colocaram os filhos ali. Tem um negócio que o Maurício fala que eu acho muito interessante, que é assim, é o único negócio que você está com o seu cliente todos os dias na sala de aula. Então, é realmente um desafio, o cliente está ali te avaliando todos os minutos, o pai, enfim. Então, quando você deposita numa escola o futuro do seu filho é a coisa mais importante da sua vida. O que está acontecendo é que, por exemplo, quando os anos vão passando, aquela pessoa que construiu aquele sonho, o sonho é dela. Então, a sucessão, você fala, eu vou suceder alguém, subentende que você vai pegar o que aquele fazia e continuar fazendo. Acontece que as pessoas são únicas, então você não consegue suceder o próximo. Você consegue pegar tudo que foi bom, alinhar e reconstruir essa história usando tudo que veio dessa trajetória. E aí começa a acontecer uma incoerência, porque eu criei uma escola baseada num monte de valores. Se a próxima geração que está chegando não entende isso, a gente não constrói esses valores alinhados, como é que o educador, que é aquele que está na linha de frente, o professor, enfim, vai conseguir entender o que eu quero passar e vai passar isso para as famílias? Então, essa coerência da educação começa na família mantenedora. E começa numa coisa que muitas vezes eu coloco, que é assim, a gente tem que fazer aquelas conversas e rever se todos nós estamos no mesmo barco para continuar essa história.
Ou se por acaso um diz, olha, eu não tenho filhos, eu queria viver de renda, eu realmente já estou numa outra fase de vida, eu queria só dar aula, enfim, porque ser um educador é uma coisa, ser o dono da escola é outra. É igual, às vezes já trabalhei com donos de hospitais, eles falam, mas eu adorava ser médico, eu não consigo mais ser médico. Eu imagino que o dono de escola também passe por isso. Eu adoro dar aula, mas eu não tenho tempo para dar aula. Eu escuto muito isso. Eu sou pedagogo, mas, na verdade, eu sou administrador de empresas formado em pedagogia, né? Eu sou um psicólogo formado em psicologia, mas atuo como administrador de empresa. Ou seja, não fui preparado para gerir um negócio, para pagar, para ter lá 100 carteiras de trabalho com a minha assinatura. Isso tudo me traz um problema muito sério, um conflito muito grande, porque o que eu gosto mesmo é de criança, o que eu gosto mesmo é de ensinar, né? A gente percebe isso bastante. E quando passa para a geração seguinte, como você falou, nem sempre o sonho é tão compartilhado assim, a pessoa já cresceu num outro ambiente. Eu até costumo dizer também que nas escolas, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque os filhos da gente, eles estudam nas nossas escolas. E muitas vezes ele cresce ouvindo assim, aquele professor faltou de novo, aquela mãe de aluno é uma chata, os caras estão inadimplentes. O filho cresce na hora do almoço escutando a mãe e o pai falar mal da escola, ou falar do estresse que a escola traz. E aí, quando o filho vai chegando lá pelos 18, 19 anos, vem assim, você podia fazer tal curso, porque isso aqui pode ser tudo seu, né? Aí eu falo, eu não quero esse troço de jeito nenhum. Você cresci ouvindo lamentações e agora você quer me empurrar essa situação? Como é que a gente começa a ter essas conversas difíceis, Priscila? Como é que o filho fala para o pai sobre sucessão? Ou como é que o pai fala com o filho de que ele tem essa expectativa em relação ao filho, que talvez não se sustente? Eu acho que a gente faz essa propaganda negativa naturalmente, porque ser o dono da escola não é tão bonito ou tão divertido como chegar lá com tudo pronto, porque o dono da escola tem que tomar a decisão. Então, a gente passa essa propaganda negativa para o filho, sim. É muito difícil você não passar, porque você vive ali, né? Você vive a escola. Então, e esse filho que você tem, você realmente deu a melhor educação que você pôde. Se você já teve uma boa, você vai procurar, você vai dar... Então, esse jovem de hoje, ele tem muito mais oportunidades. E a oportunidade gera essa... Eu posso escolher. Então, as escolhas, você tem que construir junto esse processo. Então, a governança familiar, ao meu ver, ela vem para ajudar que essa família escolha este caminho. Então, assim, por que a gente está junto é uma coisa, por que a gente começou isso? Por que a gente vai continuar essa história é uma outra conversa. Agora, tem uma coisa no meio do caminho que é assim, está tendo uma competição muito grande das escolas, está tendo uma consolidação, está tendo... Mas o seu aluno não está ali por causa daquela consolidação, ele está ali porque ele acredita nos seus valores, na coerência da sua escola. Então, se você tenta começar a fazer como o outro, então, sei lá, o outro tem uma quadra de basquete, eu vou lá e faço a quadra de basquete. O outro tem uma tecnologia. Se eu começo a me render a tudo isso, no final, eu tento ser como o outro e eu não sou o outro. Aí eu começo a ficar vulnerável a chegar a um grupo grande e falar, olha, então eu te compro. E você fica refém. Então, eu acho que até se um dia você for sair do negócio, você tem que se posicionar com um diferencial. E esse diferencial só vai vir nesse alinhamento que ele está antes da gestão. A gestão continua, tem que continuar. Eu posso até ter algumas dúvidas na forma que está sendo conduzida a escola, mas o pensar estrategicamente surge lá na família, surge lá naquele âmago de quem construiu a escola e como é que a gente continua. Eu já participei de alguns processos onde a escola poderia ser, assim, as famílias desistirem de continuar o sonho que era da matriarca, que fundou a escola e tudo, mas eles tiveram um entendimento de que uma das partes tinha mais condição de tocar e eles recompuseram a sociedade. E aí é como se a escola começasse de novo, ela começa um outro movimento. Então, assim, eu acho que é importantíssimo você, e não ter medo de conduzir um processo desse, porque esse processo ele é um processo muito conduzido e muito respaldado, onde não tem aquela coisa que a gente tem muito medo, eu vou pôr mão nesse vespeiro, vai virar uma confusão. Não vai virar. Se você tiver uma condução e você tiver um processo, você vai tocar nos pontos, eles não serão tão, tão emocionais e você vai conseguir passar por tudo.
Então, assim, todo o processo é um processo de construção de comunicação e de poder falar o que você pensa. Porque se eu não tiver confiança nos meus sócios, para a gente poder conversar abertamente, nós estamos só pondo poeira debaixo do tapete. Uma hora isso vai estourar. Então, não adianta. Para a gente construir um futuro que seja promissor para todos e que renda, e dê dinheiro e dê frutos, a gente tem que acreditar naquilo. E se eu não acredito, eu não vou entrar. Então, essa é a conversa que está por trás de tudo isso. Imagino que na sua prática você tenha conversas com sucessores e com sucedidos aí, né? Com os fundadores das organizações e que deve talvez ter aí uma série de desafios da longevidade, né? Como que eu faço uma transição de carreira já depois de muito maduro? Esse tipo de assunto, essas dores, elas surgem nas conversas tuas com os fundadores? É que, na verdade, assim, eu demorei muito tempo para entender como trabalhar as famílias. Então, foram anos tentando aprender. O que eu entendo? Eu entendo o seguinte, os donos do negócio, sejam eles uma família que começou ou alguns sócios, eles são as pessoas que têm que estar nessa mesa para iniciar a conversa. Então, não é a esposa, o filho, enfim. Você tem que começar com esse grupo. Esse grupo vai definir como que ele vai introduzir, porque cada grupo desse é responsável pelo seu núcleo. Então, eu tenho minha mulher, meu marido, meus filhos. Isso é um próximo momento. Então, tem uma coisa importantíssima na governança, que é respeitar a legitimidade e a hierarquia. Porque se você não respeita isso, por exemplo, um filho quer mandar num pai, não é por aí. Tem o que veio primeiro, isso é fato. Isso tem a ver com o sistema familiar, com essa coisa sistêmica. Se eu respeito o sistema, eu posso até dizer assim, olha, meu filho que irá conduzir a conversa, mas eu deleguei a ele esse papel. Então, esse é o processo número 1. Então, primeiro você tem que identificar quem construiu aquela história e respeitar esse sistema que existe ali. E às vezes fala, mas é meu marido que trabalha. Tudo bem, pode ser que seja o marido, não seja mas você tem que respeitar o sistema estabelecido. Então, esse é o ponto 1. Depois, todo o processo é um processo de construção coletivo, não é? Então, não é porque eu acho que seja certo. Então, você envolve a todos, você constrói reuniões em grupo e reuniões individuais. Por que as reuniões individuais? Porque quando eu levantei as questões que eu gostaria de falar naquela reunião de grupo, nem tudo eu falei. Mas eu tenho que pôr para fora, não é para quem está te ouvindo, é para você se ouvir falando sobre aquilo. Então, são ganchos que vêm na conversa e que quando você tem alguém para te ouvir, sai, e você até se surpreende, fala, nossa, eu nem sabia que eu pensava assim. E aí, esses são os pontos que a gente vai pensando. Outra coisa que a gente trabalha muito é que, às vezes, tem algumas coisas que ficam ali, que você tem que fazer uma mediação, tem que limpar aquilo. Então, por exemplo, teve uma vez que eu trabalhei num processo que a filha formou ela formou como na área de laboratório, ela fazia medicamentos, enfim. E aí o pai, que era empresário, logo já comprou 3 farmácias para ela de manipulação. Putz, 3? Ela era recém-formada. E aí foi uma dificuldade, ela não deu conta, enfim. E ela ficou muito magoada com o pai. Então, não tinha razão pelo lado do pai, porque, na verdade, ele deu o que ele sabia fazer, que era, ele deu para ela um capital e colocou tudo lá. Pelo outro lado, ela não teve tempo de amadurecer na profissão e ela queria apenas ser uma das moças que trabalha no laboratório no começo de carreira. Então, ela não teve chance, ela já teve que ser empresária. E não era bem aquilo. Então, é lógico que o negócio não deu certo, deu várias consequências. Ficou uma mágoa nisso. Então, às vezes, a gente tentando ajudar o outro, a gente prejudica, porque a gente não pergunta para o outro exatamente como ele quer e a gente parte do que a gente acredita. Então, eu acho que o primeiro passo, então, é todo um trabalho conduzido e assessorado para que a gente tenha momentos de grupo, momentos individuais e momentos que a gente vai mediar alguns conflitos para poder caminhar para frente. E que todos cheguem nesse momento onde possam abrir seu coração e se organizar, porque ainda mais depois desse Covid, o que aconteceu é o seguinte, a gente está aqui agora, então nós temos que viver bem agora. Então, se eu tenho 70 anos e estou me matando de trabalhar, e talvez não faça mais sentido,
Talvez eu tenha que dizer, olha, eu vou colocar aqui o gestor, eu vou fazer diferente, enfim. Está na hora da gente também olhar para a gente. E tem uma outra coisa interessantíssima na governança, que a gente sempre achava que eu faço governança pelos meus herdeiros. Não, eu faço governança por mim, porque eu não daria conta de ter construído tudo isso que eu construí e ver desmoronar. Então, é pela sua responsabilidade, por tudo que você fez, você conduzir esse processo. Não é do outro. O outro vai herdar se sobrar, e deveria ser assim. Mas a gente não quer que tudo aquilo que a gente construiu uma vida inteira desmorone. Então, para não desmoronar, vem a governança para dizer como é que eu estruturo, como é que eu conduzo, como é que eu tenho certeza de que o que a gente está propondo vai acontecer. Então, é por aí. Eu acho que você está me dando um gancho para trazer um outro tema muito importante para as escolas familiares, né, que é a profissionalização e a formação dos herdeiros, né? Porque quando fala profissionalização da gestão, é muito comum se imaginar que é trazer gente de fora, não deixar o familiar atuar na empresa, e não é bem isso. É que o familiar possa atuar na empresa desde que ele seja um profissional competente para aquela atividade, né? E não que seja um cargo entregue, como esse pai que você comentou aí, de boa fé, abre logo uma rede de farmácia e coloca a recém-formada, que foi recém-formada para trabalhar numa farmácia, não para ser administradora de empresas, né? Como que você tem abordado, ou o que tem acontecido nessa linha de profissionalizar a empresa familiar e preparar os herdeiros para atuarem na empresa ou para atuarem nos seus projetos de vida, fora da empresa também, né? Eu entendo é que eu tenho duas coisas. Uma coisa é a minha carreira e uma coisa é o meu patrimônio, e esse patrimônio familiar. Então, tem dois mundos completamente diferentes. Tem um que esse herdeiro não vai nunca fugir dele, que é, no futuro, esse patrimônio, para o bem ou pelo mal, será meu. Então, é melhor eu saber o que acontece, porque isso pode cair na minha cabeça. Então, essa seria a grande razão para esse herdeiro prestar atenção nesse lugar. Outra coisa é a carreira dele. E se ele não fizer uma carreira que ele se reconheça e que ele tenha sua autoestima preservada, ele vai se boicotar. Então, é muito importante que, não importa se ele esteja na empresa da família ou em outro lugar, que ele vá percebendo os seus passos e ele vá galgando na sua carreira. Agora, é muito diferente a carreira, que você professor, você diretor, enfim, e ser dono do patrimônio. Porque aí entra uma complexidade de coisas que, se você estiver apenas lá na carreira, você não vai enxergar. Então, por exemplo, parte tributária, você pode ter um problema seríssimo se você não olhar bem os tributos, se você não olhar o que o contador está fazendo. Você pode ter vários problemas que esse herdeiro bem intencionado, apenas um cargo de gestão, não vai sacar. Mas um pai experiente sabe onde são os pulos do gato, e é isso que esse herdeiro precisa aprender a lidar. Agora, tem uma coisa interessante que também é o seguinte: as pessoas, elas vão... A carreira eu costumo dizer, quando eu era jovem, eu achava que eu estava pronta. Conforme os anos foram passando, eu percebi que a gente precisa realmente daquelas 10 mil horas de voo, por exemplo, para pilotar um avião, eu preciso de 10 mil horas de voo. Quando eu saí da faculdade, eu tinha certeza que eu estava pronta. Agora eu sei que não. Então, você querer que um menino que tem 25 anos a menos que você, que é o seu filho, na média, geralmente tem 25 anos a menos, venha com a mesma intensidade, o mesmo gás e a mesma traquejo que você, é impossível. Ele vai chegar lá, mas ele vai levar um tempo. Então, a família mantenedora tem que também respeitar este preceito básico e dar tempo ao tempo para ele amadurecer. Então, outro dia eu estava trabalhando com um mentorado e a questão era a seguinte: eu quero ser o presidente da empresa. E aí a gente falando muito sobre isso, e ele chegou à conclusão que o que ele quer é dar resultado para a empresa, para aí chegar no cargo um dia. Porque a realização dele não está no título. Você pode ter o título e se sentir incompetente, frágil, enfim. O que vai dar segurança para ele é dizer, olha, eu vou aumentar 5% do faturamento, e aumentei. Eu vou aumentar o número de alunos matriculados e conquistei. Então, eu acho que é essa métrica que faz toda a diferença, e não o nome, o rótulo. E segundo, para você ser o dirigente de uma empresa ou ser um diretor, enfim, você precisa ser colocado nessa posição. E aí entra um negócio que é o interpessoal, a capacidade interpessoal de lidar com todos
Porque você não se torna um presidente, te colocam como presidente. Você está a serviço de alguém. E, geralmente, você está a serviço desse grupo mantenedor. Então, se você não entender que existe essa hierarquia, você não vai ficar. Então, é o que está por trás de tudo isso. Não é apenas ser graduado em Harvard, ter MBA, não sei aonde. Não. É ter habilidade para lidar e atender os donos dessa empresa. Eu acho que você trouxe um elemento muito interessante, que é como é que a gente vai compondo, né, esse currículo do jovem da família empresária, né, que envolve um lado acadêmico, às vezes, dá uma boa educação, ele ter o intercâmbio, estudou fora, voltou, etc. Isso vai dando visão de mundo, cultura, etc. Mas tem também um lado que é as horas de voo, né, que é a prática, é o envolvimento com o negócio, é a frustração, são as dores, né? É não conseguir colocar em prática aquilo que foi planejado, como você colocou no começo, que eu achei fantástico. Eu também fiz administração, também estudei muito planejamento estratégico e também já percebi que a frase do Peter Drucker lá de que a cultura devora a estratégia, né? Rapidinho, né? Na hora que você vai colocar o plano em execução, você percebe que naquele ambiente, com aquela cultura, você pode fazer o plano que você quiser, mas que a execução não vai acontecer. Então, aqui a gente tem que ter uma capacidade muito mais de articulação, tem um lado político, né? Tem um lado de envolvimento das pessoas, de liderança, de fazer esse sonho ser compartilhado. Mas eu quero avançar um pouco mais a nossa pauta para algo também que é muito comum, quando eu falo, às vezes, de governança, vem logo uma ideia de uma coisa mais formal, de um assunto de advogados, né? A governança corporativa tem a ver com o conselho de administração, e o que o conselho manda, o que o CEO pode fazer e tal. Governança familiar vem logo a ideia de protocolo familiar, um regulamento que exige o que cada membro da família pode ou deve fazer, né? Pode ir para balada, não pode ir para balada, pode usar o carro da empresa para levar os filhos para a escola, né? Quem vai usar a casa de campo em que final de semana, ou vou representar a empresa na mídia, posso dar entrevista, não posso? É uma série de coisas que parece assunto de advogado, que deve virar lá um documento com dezenas de páginas, e o coitadinho de 12 anos de idade já tem que começar a se familiarizar com aquela Constituição, né? Porque tem artigo 1º, artigo 2º, está na família dele. Muita gente pensa que começa por aí, outros pensam que termina nisso. A governança familiar, como ela se relaciona com essa parte mais formal de protocolos de família, coisa do tipo? Então, eu diria o seguinte, que, de fato, toda a formalização é muito importante existir. Só que se eu não entender para que eu vou fazer aquilo, eu não vou fazer. Então, por exemplo, não sei se algum de vocês já passou por isso, sei lá, vamos montar uma holding. Aí aquele papel fica rodando na sociedade meses. Por quê? Porque ninguém entendeu de fato para quê. Então, assim, se você não entende a razão e a lógica de se construir alguns instrumentos legais, aquele documento vai ficar rodando e você vai ficar incomodado em assinar ou dar o passo. Então, eu diria que a governança, ela limpa todas essas dúvidas e você vai à exaustão para entender por quê. Por quê? Porque não é assim. Tem uma história interessante que o rapaz fazia um bife numa panelinha pequenininha, ele punha o bife e ele ia lá e fazia, aí de uma geração para outra continuava no bife na panelinha pequenininha, aí lá para a 4ª geração o menino falou, por que a gente faz essa panelinha pequenininha? Aí foram descobrir, porque na época só existia a panelinha pequenininha, agora temos panelas grandes. Então, não é que a família gosta de fazer bife na panela pequenininha, é que na época não tinha panela maior, a gente fazia na pequenininha. Então, eu acho que a gente tem que questionar um pouco esses processos e construir junto. Eu acho que esse é o começo. Bom, a governança familiar, o que ela faz? Ela te ajuda a construir esse roteiro de entrar nessas coisas que são importantes. Então, vou descrever um pouco o processo, só para a gente ter uma clareza. Então, geralmente, o processo começa com o autoconhecimento desses sócios. Então, por que a gente está junto? Quais são nossos valores, nossas crenças, nossa cultura? Porque isso é importantíssimo, não perder essa cultura que veio desse fundador. E para onde a gente quer ir?
Então, vamos supor, um, eu quero expandir, abrir mais escolas, o outro, eu estou feliz como eu estou, não quero, o outro, eu quero desacelerar. Bom, aí nós já temos 3 realidades que nós temos que contemplar num projeto. E não significa que contemplar essas 3 realidades, nenhum está perdendo. Então, é achar o equilíbrio nessa construção. Aí, quando você entra para a formalização desse documento, ela é a formalização desta intenção deste grupo. Então, vamos supor, eu quero morar em Miami, não quero mais ficar aqui, não quero mais ser sócio. Bom, você pode não querer, mas entre você não querer e a gente conseguir fazer, nós estamos juntos. Então, é um momento de você ficar muito junto para dar o que cada um quer e precisa. Então, aí começa a existir essas formalizações, mas elas são, a parte jurídica, eu diria que ela vem depois, ela é uma consequência dos combinados que esse grupo foi capaz de fazer, e ele faz combinados em relação às próprias famílias, os próprios núcleos, ou a própria família. Então, por exemplo, coisas que estão lá. Se algum de nós faltar de repente, o que acontece? Putz, coisas que a gente não quer falar, mas pode acontecer. E pode acontecer do mais velho e do mais novo. Então, são coisas que a gente tenta contemplar ali, não para saber mais ou menos um caminho. Se isso acontece, o que a gente faz? É interessante você ter um guia. Quando a gente começa a casar, separar, enfim, isso tudo pode impactar o negócio. Então, como é que a gente combina isso? Nenhum pai, nenhuma mãe pode exigir que um filho case com separação de bens ou comunhão parcial, enfim. Isso, mas você pode combinar. Então, por que alguém aceitaria isso? Porque entende a complexidade da outra parte. E não é porque fala assim, porque nós estamos querendo lesar a nossa nora, nosso genro. Não, é porque eles podem levar uma bucha, se a empresa for mal, é pior do que se for bem. Porque aquela pessoa, já aconteceu comigo, então assim, o casal casou, estava tudo bem, de repente, a menina, que não tinha nada a ver com aquilo, a empresa do pai do rapaz foi mal, o patrimônio da mãe dela foi hipotecado. Então, pode acontecer. Então, também é uma prevenção e um respeito à família que está entrando. Porque você pode prejudicar e isso fica uma marca para sempre na família. Você foi prejudicar a família da sua esposa, pelo amor de Deus. Então, isso pode acontecer. Então, todas essas coisas são colocadas, são abertas, amplamente debatidas, e aí você chama o advogado depois e ele formaliza aquilo que já existe e que já está acordado. As formas de trabalhar na empresa, se nós vamos ter o conselho mantenedor, não vamos, nós vamos ter um comitê, se nós vamos todos trabalhar na empresa, não, tudo estará contemplado ali. Tem um outro tema importantíssimo, ainda mais de donos de escola, que são os prédios das escolas, eles são prédios que eles têm um valor muito alto. O patrimônio imobiliário das escolas é muito grande. Como a gente trabalha isso? A gente separa isso da escola numa outra empresa? A gente não separa? Como é que a gente cria as proteções em relação a isso? Como é que a gente cria, se de repente pode ser que um queira ter mais participação patrimonial e menos no negócio? Enfim, aí começa essas definições, mas só acontece depois de uma organização. Eu não consigo resolver o que eu vou fazer se as coisas não estão organizadas. Então, a primeira fase da governança é a organização. Depois, sim, você entra no conselho de família, que ele vai dar cabo de 3 grandes temas. Ele vai sempre tratar do negócio, o negócio ou os negócios, ele vai sempre tratar do patrimônio imobiliário desse grupo e dessa família, e ele vai sempre tratar do equilíbrio de liquidez de cada um dos sócios. Porque, por exemplo, em família é muito comum, um sabe ganhar, um sabe gastar e um é conservador. Aquele que sabe gastar, fica todo mundo apavorado. E todo mundo fica doido para falar, então vamos tirar ele da sociedade, ele vai seguir a vida dele. O que acontece? Você está criando de novo um desequilíbrio no sistema familiar, aquele irmão sempre será o vítima, então isso não é legal. Então, você como família é responsável por criar um equilíbrio onde esse irmão vai ficar bem. Então, talvez ele vai receber um valor mensal que tem a ver com o dividendo dele, ou tem a ver com a parte imobiliária dele, quer dizer, porque ser uma família também é respeitar essas coisas. Não é só o negócio que importa. É colocar tudo em harmonia e conduzir. Então, geralmente, em governança, a gente diz, não é exatamente, não é o ideal, é o possível. Isso. Acho que você está tocando um ponto muito interessante que a gente percebe nos conflitos de família,
que muitas vezes o consultor vai levando a discussão até um ponto em que a pessoa pode dar uma resposta do tipo: eu não acho justo, eu não acho perfeito, mas eu consigo conviver com isso em nome dessa melhor harmonia, desse melhor equilíbrio, né? Mesmo que eu continue não gostando do meu cunhado, mesmo que eu continue não falando com o meu sogro, mas eu entendo que esse é o melhor caminho. Compreendi o processo todo e vamos dar o passo adiante, né? Acho que essa é uma conquista, né? Agora, tem uma coisa que acontece na governança familiar, que essa é muito interessante, que é um efeito colateral. Você realmente resgata os vínculos. Você não vai ter mais aquele problema de, no fim da vida, ir lá pedir perdão para alguém, porque você conserta. É impressionante como a abertura da comunicação melhora tudo na família. Porque você começa a entender o outro, você começa a entender as questões dele, por que ele age daquele jeito, e isso abranda o coração. Você pode até não concordar, mas você entende a lógica dele. Então, eu diria o seguinte: um dos grandes efeitos colaterais da governança familiar é esse bem-estar na família, porque você sabe que você fez tudo, você conduziu tudo, e que a gente se perdoou. Seja como for, a gente está num outro momento, e que a gente vai continuar, porque, não sei se, quando a gente começa um negócio, aí vocês lembrando de quando vocês começaram, era só felicidade. A gente tem que voltar para essa felicidade. É muito feliz educar pessoas, é muito feliz formar pessoas. É um privilégio e contribuir para um país melhor. Então, assim, os donos de escola são os responsáveis por esse desdobrar desse país melhor. Então, essa missão é nobre e nós não podemos acabar com ela por causa de uma bobagem familiar. É bem perto da escola. É isso mesmo. Muito interessante. E você colocou essa questão do por a perder, né? Eu vi uma palestra recentemente de um gestor de patrimônios familiares, né, de um family office, e ele estava, durante a apresentação, comentando isso. Ele falou: olha, a gente tem uma mesa para estudar crédito, para estudar mercados internacionais, para falar de mercado, renda variável, ações, etc. E tem lá uma equipe enorme para conseguir, ao longo do ano inteirinho, dar 1% a mais de lucratividade para aquele patrimônio, dar 1,5% a mais de lucratividade para aquele patrimônio da família. E, às vezes, uma briga familiar mal encaminhada perde 30% do patrimônio, perde 60% do patrimônio, perde o patrimônio inteiro, muitas vezes, né? Então, há uma equipe especialista para ganhar um pouquinho e uma questão mal resolvida destrói muito mais, né? Eu acho que, às vezes, você perde, não é o dinheiro nem a escola, é a família. E perder a família é uma ruptura difícil de se processar. Então, por negócio, a gente perde a família. E a gente não pode levar para esse lado. A família é a nossa base. Foi a família que fez a gente chegar até aqui. Ela é a nossa raiz, a nossa origem. Então, a gente tem que respeitar a família, reverenciar a família. Mas eu sou diferente, talvez. Mas quando você entende esse recorte e consegue falar sobre isso, todos ganham. E aí é interessante, por exemplo, todas aquelas questões de que cada um tem, sei lá, meu filho não sei o quê, cada um vai ter que assumir o seu protagonismo da sua vida. Você não pode fazer pelo outro, você pode fazer por você. E aí, conforme a pessoa começa a entender a regra do jogo, ele também se adapta, ele vai achar o jeito dele. Então, eu acho que essa é a beleza do processo, esse é o grande X da questão e o que me fascina trabalhar com famílias, porque é encantador ver uma família reconstruir, remontar, refazer juntos. E o ideal é fazer isso antes de precisar. Então, aproveitar que o pai está novo, o pai está bom, ficar uns 20 anos com esse conselho mantenedor rodando juntos, esse conselho de família acontecendo, porque é ali que você vai aprender. Ninguém vai te ensinar. Não tem escola que ensine isso na prática. Então, é esse o chamado, é esse o convite, que as pessoas façam isso. Eu sonho que um dia isso seja como terapia, todo mundo faça. Eu acho que faz parte do crescimento. Começa no autoconhecimento, né? Eu acho que parte do sucesso está em a gente reconhecer que esse equilíbrio na família, essa harmonia na família, ela não é às custas de matar o indivíduo ali, né? De tirar o sonho de um, de se sacrificar pelo outro,
mas realmente de conseguir uma comunicação efetiva, de respeitar cada membro da família na sua individualidade e de todos darem a sua dose de contribuição nesse processo. Eu acho que nós estamos caminhando um pouquinho para o final, Priscila. Queria que você contasse um pouco de como é essa sua rotina, como é o seu dia a dia, porque eu acho que você está nos encantando aqui. Ao mesmo tempo que a gente percebe a importância da escola, a gente já ouviu muito isso, estamos no ambiente da escola, mas a gente está reconhecendo o valor que tem uma assessoria em governança familiar, né? Como que é a sua rotina? Você sai de casa, vai lá e conversa com alguém, agora é online? Como que Geralmente, eu diria o seguinte, você só fecha um processo de governança familiar se todos estiverem de acordo. Então, é lógico que o mantenedor, o dono da escola, os fundadores principais têm que estar de acordo, senão não tem conversa. Mas esse é um processo onde todos têm que dar o seu sim. Então, não adianta eu querer fazer mais ou menos, ou uma parte. É um processo que você... Então, geralmente, quando eu estou prospectando uma família, é isso. Você vai conversar, contar o que você faz, e a família ela tem que acordar em querer falar sobre isso. Esse é o ponto 1. Quando ela opta nisso, o processo se inicia muito naturalmente, sempre com reuniões em grupo e sempre conversando com todas as partes, porque é o seguinte, se um tem uma hora comigo, o outro também tem, por quê? Porque essa é a oportunidade de todos terem essa igualdade para poder se colocar. E o processo, ele tem uma forma de condução que a gente construiu isso para 9 meses, é uma gestação. Não é tão fácil nascer, e esse processo também ele é um processo de gestação, que ele demora 9 meses para você poder sair do zero, assim, de como eu estou, para chegar lá. E depois desses 9 meses, você começa a praticar, que também vai levar um tempinho para você ficar bom no assunto. Mas isso é um processo. Sempre as reuniões, agora, às vezes pela internet, são quinzenais, reuniões de grupo de 2 horas, ou reuniões mensais de 4 horas, e quando é presencial, a gente geralmente faz um dia só. Por quê? Porque como esse é um processo que todo mundo tem isso muito guardado dentro de si, e há muito tempo pensa nisso, é um processo que você starta o tema, o mês inteiro você vai pensar, você não precisa estar com a gente para pensar, você vai ficar pensando, quando a gente volta, aquilo já amadureceu, então também você tem que dar o tempo das pessoas terem a chance de ir junto, pensando e refletindo. É um processo de construção. E quando a gente entra nessa parte que seria o protocolo, o pacto familiar, também o documento é um documento aberto, que ele fica os meses todos aberto, a gente só vai assinar no final. Então, eu posso mudar, rever, revisitar. A gente já fez muito trabalho com pessoas, sócios, um mora aqui, já trabalhando com pessoas que moram em outros países, e dá certo. Às vezes a gente faz alguns encontros presenciais. Eu quero dizer, o importante é tocar no tema e ter alguém te ajudando a conduzir para não entrar não escalar um conflito, porque são temas, às vezes, delicados, e que você precisa de uma condução para chegar lá. É isso. Muito bom. Muito obrigado. Não sei se alguém colocou alguma questão aqui no nosso bate-papo. Acho que está todo mundo só no bom dia. Muito obrigado, bem-vindos. Espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo aqui de introduzir mesmo o tema de governança familiar. Acho que, pelo menos das lives que eu venho participando e vendo, acho que é a primeira vez que a gente traz o tema para um ambiente dos mantenedores de escola. E acho que é um tema muito valioso. A Alabama trabalha pela educação, melhorando as instituições de ensino. E hoje foi um dia para a gente celebrar isso com a sua presença. Muito obrigado. E venham outras oportunidades de encontro e de desenvolvimento das famílias empresárias, especialmente as do ramo de educação. Acho que a gente tem que iniciar mesmo um trabalho até de aprofundamento desse tema, viu, Priscila? Talvez com cursos ou com encontros, assim que possível, presenciais aí, mas a gente trazer um pouco mais da oportunidade dessas famílias experimentarem esse desafio, né, que é o diálogo dentro de casa, nessas questões mais delicadas, e depois que assumir essa condição, ser mais feliz, né? Então, gente, assim a gente se despede. Sextou, um bom fim de semana para todo mundo. Divirtam-se enquanto tem sol. Se esfriar, tomem um vinho.
Priscila, fica à vontade para se despedir também. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada a todos, gente. Até mais. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.